Olá, seres sinápticos! Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com pessoas inspiradoras que trazem ideias geniais que fazem as nossas sinapses se iluminarem. E hoje eu estou aqui com ela. Ela é uma terapeuta integrativa maravilhosa que entende muito sobre saúde no conceito mais raiz, aquela saúde que vem de dentro. Então nós vamos conversar com a Elaine Zanini, que me deu a honra de estar aqui comigo hoje, para a gente poder falar um pouquinho sobre vida, sobre saúde, sobre o que é Claro, estar saudável, né? E eu acho claro. que as pessoas têm conceitos muito diferentes sobre isso, não é verdade? Sim, é É uma honra verdade. ter você Em aqui. primeiro lugar, Muito eu quero te obrigada. agradecer pela oportunidade, pelo convite. Para mim é uma honra inenarrável poder estar aqui com você. E assim, é muito importante, na verdade, a gente estar abordando esse assunto, porque as pessoas, de uma maneira geral, elas vão muito atrás de uma medicina que ainda foca muito em tratar doenças, né? E dentro da naturologia, da naturopatia, enfim, das medicinas naturais como um todo, o nosso foco é o tempo todo a saúde e não a doença. Então, é restabelecer o organismo, o equilíbrio daquele organismo, para que ele mesmo se autocure. E é interessante porque, assim, a ignorância em pessoa, eu não sabia que havia uma faculdade de naturologia ou naturopatia. Sim. E, no caso, você fez a faculdade, fez mestrado e fez doutorado. Gente, é uma doutora em saúde integral. E hoje a gente vai aprender muito. Tem É, iridologia, biorressonância, quero saber tudo dessas o coisas. doutorado, infelizmente, no Brasil a gente ainda não acha, eu fiz pelos Estados Unidos. Mas é um Uhum. doutorado em naturopatia científica. Aqui no Brasil a gente ainda não avançou a esse Estamos ponto. andando a passos lentos. Ei, Brasil! Exatamente, mas a Aham. gente espera que muito em breve tenhamos e esse lado seja visto, né? Porque o nosso foco é realmente trazer um equilíbrio total àquele corpo. Vou te dar um exemplo para a gente Quero, entender adoro. mais ou menos como é que funciona. Uma pessoa que ela é pré-diabético, ela está desenvolvendo um diabetes. Muitas vezes a pessoa, ele vai tirar o açúcar daquela pessoa, ele vai dar um remédio para aquela pessoa para controlar, mas aí ainda é o foco na doença. Tirar o açúcar, ok, é ótimo, fazer as correções na alimentação, ciclo circadiano, na hidratação, tudo isso a gente faz. A questão é, muitas vezes a gente observa que nesses indivíduos eles têm um desvio na coluna entre a T6 e a L1, mais especificamente a T7. Peraí, para tudo. Você tá me dizendo que um desvio na coluna pode eliciar a diabetes? Sim, porque as vértebras na coluna, elas estão ligadas, a inervação que passa na coluna estão ligadas aos órgãos, e quando você tem um pinçamento, essa energia que deveria se comunicar com os órgãos não chega e o órgão começa a não funcionar da maneira correta. Você faz a correção dessa coluna, se ele ainda não tiver um problema estrutural no órgão, ainda não chegou a abalar de maneira estrutural, você consegue não desenvolver. Caramba! Só que isso, obviamente, é uma abordagem completamente diferente do que a farmacêutica. Então, não é Uhum. muito dito, enfim, mas, por exemplo, cada vértebra da coluna, ela está ligada a determinados órgãos. Qualquer desvio, qualquer pensamento que você tenha nessas vértebras vai reverberar em um problema naqueles órgãos. Então, a gente, teoricamente, e para ir na prática, nós precisamos cuidar muito bem da nossa coluna. Sim, Fazer muito alongamento, fazer as medidas protetivas. Isso é uma questão também. Eu sempre pensei que alimento é medicação. Ou seja, se você conseguir ter uma alimentação legal, provavelmente a sua saúde vai ser muito boa. sim, eu concordo com você em partes. Por exemplo, se você não tiver antes uma hidratação adequada, não vai adiantar um intestino funcionando adequadamente. Por quê? Porque não adianta você se alimentar bem se você não absorve. Então, por exemplo, tem Hum. gente que gasta muito dinheiro em suplementos, mas o intestino dela não está da maneira que deveria estar. Então, ela está jogando dinheiro fora, porque ela está gastando, mas não está absorvendo. Que nem os Aí eu brinco, cabeleireiros aí você me falam, né? perdoa, com perdão da palavra, eu brinco, eu Ah. falo que ela está fazendo um cocô caro. Os cabeleireiros falam, né, que a gente é doido pra lavar ralo, né? Que a gente passa o shampoo, não espera fazer efeito, já e lava o ralo. É. Shampoo caro, viu? Então, Kerastase, né? Então é a tá mesma indo pelo coisa. ralo, Tô né? comprando uma alimentação, uma suplementação caríssima
E ela tá saindo no E xixi. ela tá saindo. Então, assim, por exemplo, aí a gente tem uma ordem, né? Por exemplo, o ciclo circadiano. O ciclo circadiano, ele está envolvido em todos os processos do nosso corpo, inclusive os controles hormonais. Isso se refere ao sono, tá, pessoal? Para quem Isso, não, os não... horários de acordar, de dormir, de comer, de tudo isso. A lua, ela está diretamente ligada ao nosso corpo e ao ciclo. Então, às vezes a pessoa pensa, não, não tem nada a ver essas coisas de lua. Tem, assim como ela muda a maré, assim como as flores, muitas delas fecham à noite e abrem de dia, as nossas células também são influenciadas pela lua e por esse ciclo. E aí vamos, assim, colocar, não ficar brava comigo, mas só para Imagina, poder segurar o pessoal da de maneira pseudociência, nenhuma. a gente já tem estudos que comprovam isso ou que apontam para evidências sobre Muitos isso. estudos e muitas pessoas, quando elas estão com esse ciclo circadiano alterado, e aquela pessoa que ela pensa assim: ah, não, eu sou mais da noite do que do dia e Uhum. tal, muitas vezes é uma deficiência adrenal, entendeu? Então, quando você tem a glândula adrenal com uma deficiência, com ela não funcionando da maneira que deveria, ela vai interferir nesse ciclo circadiano, ele vai estar bagunçado. Então, a gente precisa corrigir esse tipo de coisa para que o organismo volte a funcionar. Então, assim, a partir do momento que a gente vai fazendo essas correções, o próprio corpo ele vai curando. Se você fizer hoje um corte na sua mão, e você não deixar entrar nenhuma bactéria, nenhum micro-organismo, nada. E você não passa nada, ele não vai sarar, não vai cicatrizar? Sim, super. Assim é todo o nosso corpo. Só que a gente vive pondo sujeiras, pondo bactérias através dos maus hábitos, através eh, essas mudanças, né, que a gente não devia fazer no que é o nosso ciclo natural. Então, É. dentro da naturologia clínica, a gente estuda a natureza, né, e os recursos naturais como forma da aplicação terapêutica, da aplicação clínica desses Então, recursos. porque eu sempre fico pensando, né? No tempo das cavernas, não tinha Big Pharma, né? Quer dizer, a gente tinha planta, basicamente, né? Sim. E como é que o homem, então, conseguiu evoluir, se reproduzir, sobreviver, né? E se a gente for parar para pensar, não precisa nem ir tão lá atrás. Os nossos avós, nossos bisavós, nós não víamos falar de muitos problemas que hoje em dia são absolutamente comuns. É, muito embora hoje a gente dure muito mais do que durava naquela época, né? Sim, sim, claro, né? Mas por conta, na verdade, de paliativos, de recursos, mas a gente deveria durar ainda muito mais do que a gente dura É por tudo que a mesmo? gente tem. Quantos anos Sim. você acha que a gente está programado para durar? Ai, eu não sei te dizer Porque tem programação gente de quantos anos, 114 mas anos eu acredito que que bem tá bem, mais. né? Nos rincões. Mas não é interessante que a gente só encontra essas pessoas em lugares em que a alimentação é mais saudável, tem mais contato com a natureza, Sim. pé no chão. Um dos lugares que as pessoas mais vivem é, por exemplo, Loma Linda, na Califórnia. É uma cidade na Califórnia, Loma Linda. Lá existe uma cultura da alimentação natural, de você viver de maneira Tem natural. macrobiótica lá, não tem E um lá polo? tem a Universidade Adventista, e os adventistas, eles têm por premissa uma alimentação natural, eles têm isso como premissa ensinado dentro da religião, né? Faz parte da religião deles. Então, como lá tem a faculdade, praticamente a cidade toda é adventista, eles seguem isso do contato com a natureza, da alimentação natural, eletromagnetismo. Quem hoje em dia descarrega a questão faz essa troca do eletromagnetismo pisando numa grama, ficando descalço, pisando na areia, a não ser que a pessoa vá para a praia, ninguém Como que é faz. isso? Explica um pouco pra mim. Porque ele está envolvido em todo esse ciclo de energia, inclusive da coluna vertebral. Então, quando eu ponho o pé na terra, sem meia, sem nada, só o pé junto com a terra, ela meio que faz o fio terra, ela aterra. Exatamente, é o aterramento. É o aterramento. E a gente tem o tempo inteiro poluição eletromagnética, né? Cada vez mais, e a gente nunca faz esse tipo de aterramento, esse tipo de limpeza, vamos dizer assim, energética no nosso corpo. Então, assim, hoje mesmo eu vi alguns estudos, inclusive eu estava vendo isso hoje, que uma das formas de diminuir os danos causados pela exposição à tela de celular, de computador, é você olhar para o céu azul, olhar para o horizonte, ficar parado olhando para o céu. Para o cérebro, isso muda a relação em relação à dopamina, à serotonina, tudo que traz de prejuízo esse contato excessivo com telas e computadores de uma maneira geral, celulares, enfim.
É. Você sabe que eu penso que tem muita coisa que a gente não conhece, né? E aí tem um processo de progressão entre o que a gente não conhece até o que vira ciência. E se a gente Sim. ficar demonizando tudo que aparece, né, e dizendo não pode porque não é ciência, não pode porque não é ciência, isso não vai se tornar uma ciência, porque vão parar de investigar até que se torne ciência. E na verdade as pessoas elas têm uma mania de muitas vezes julgar aquilo que não conhece. Então a gente precisa Sim. estudar, conhecer, entender, para depois a gente resolver se aquilo faz ou não sentido para a gente. Por exemplo, a gente estava falando mais cedo, né, sobre a iridologia. Eu acho isso Isso. fascinante, gente. Aqui na tua íris tem um montão de informações sobre você, das coisas que você vive, de como você está se sentindo agora. Explica um pouquinho traumas, né, que é a minha Tendência área. suicida. Como é que é isso, Você assim? consegue saber até cronologicamente mais ou menos quando aconteceu aquele trauma, aquele problema, né? Características de personalidade, características emocionais daquela pessoa, tudo isso fica registrado na íris. Então, assim, é uma avaliação, né? Onde a gente faz uma foto especial, com um equipamento especial da íris, que a gente consegue ver em detalhes. E ali, através de mudanças na coloração, de pintas, que a gente chama de psoras, enfim, a gente consegue saber, está representado ali, é um microsistema, então está representado todos os órgãos, a gente sabe o mapeamento desses órgãos e a gente sabe o que aquilo representa. Muitas vezes uma tendência oncológica, não quer dizer que a pessoa tenha, mas ela tem uma fragilidade, uma possibilidade de vir a ter, e a gente consegue ir trabalhando de maneira preventiva tudo aquilo. Então, como que descobriu? Deixa eu te explicar como que se Quero saber descobriu como é aí, que é que chegou nisso. interessante. Um caçador, ele trabalhava na área da ciência, eu não tenho certeza se ele era oftalmo, enfim, eu não vou falar o que eu não tenho certeza, mas eu sei que ele era um cientista, e ele estava caçando e ele deu um tiro numa coruja, ela caiu, machucou a pata, e ele viu que a hora que ela caiu, formou um sinal na íris dessa coruja. E ele ficou muito intrigado com aquilo, ele pegou a coruja para cuidar, e ele cuidou, a coruja sarou do problema na pata, e ele percebeu que o sinal que tinha aparecido na íris começou a apagar enquanto ela ia sarando, e apagou. E ele começou a estudar isso, estudar e ver pessoas que sofreram acidente ou que estavam com alguma doença, e ele começou a mapear e começou a ver que isso tudo batia. Ele começou a tentar achar padrões, então, Sim, para poder, né, fazer talvez uma predição. exatamente. Hoje em dia a gente olha numa íris, a gente consegue saber se aquela pessoa tem uma hipocloridria, ou seja, tá com baixo ácido clorídrico no estômago, aí a digestão tá pior por conta daquilo, a gente consegue saber como está o intestino, a gente consegue ver, que nem eu te falei, fatores que aí é a sua área, emocionais. Então é muito mais para fins de diagnóstico, né, ou do que para tratamento. Então não se usa a íris para tratamento, mas sim para você entender, né, Isso. compor o entendimento do mapa diagnóstico daquela pessoa. Isso, ela vai ser uma avaliação, e aí o que você consegue ver naquela íris é o quanto os tratamentos que estão sendo feitos estão dando resultado, porque ela começa a melhorar, você vê que os pontos vão melhorando, isso você consegue. Agora, você não faz nenhum tipo de tratamento pela íris, diferentemente da biorressonância. Pois é, esse negócio de biorressonância, gente, eu namoro esse tema há muito, muito tempo. Conta o que é isso, é uma máquina, não é? Eu dou aula, eu tenho curso no Hotmart de biorressonância. Gente, olha isso. Então conta pra gente, Elaine, como que funciona esse negócio da Então, a biorressonância? biorressonância, ela É um tem vários aparelho. tipos. Tem a manual e tem a eletrônica. No dia a dia, eu uso mais a eletrônica. Por quê? Porque eu consigo fazer um escaneamento do corpo todo. São mais de 11 milhões de coisas que ela faz o escaneamento, e que eu não teria a menor condição de fazer manualmente, nem que a É pessoa... aquela máquina Índigo, não é? Não, eu não uso Não a é Índico, aquilo. eu uso uma outra Mas é uma já que coisa é mais daquele avançada, tipo. mas é parecida. É Tá. parecida. Então você deita a pessoa, põe um monte de eletrodos. Não, eu ponho essa daí nova, né, que é uma nova tecnologia, ela usa um fone de ouvido. Dentro desse fone de ouvido, ele tem sensores especiais, então ele emite uma frequência, tem a entrada e a saída, e ela segura um bastão. Tudo isso, ele emite uma frequência, tanto para o cérebro quanto para as células, de uma maneira geral, que ela vai responder através do cérebro. Ele joga uma frequência e ele recebe a frequência de resposta. Então, ele faz um biofeedback, que a gente chama. Então, o que acontece? Quando ele faz essa medição, ele leva essa informação para um banco de dados mundial,
aonde é monitorado e feito uma comparação com pessoas do mesmo sexo, a mesma idade, as mesmas condições. A gente pede até o tipo sanguíneo, tudo para ver se a frequência está correta. Não está correta daquele órgão, não é uma frequência de órgão saudável. Que frequência de que doença está ressoando, que a gente fala, naquele órgão? O que é uma frequência? O que Então, é a isso? frequência, ela vem antes da doença propriamente dita, porque a gente está falando do biocampo. Então, por exemplo, desde uma gripe a um câncer, antes de você desenvolver aquela doença, a primeira coisa que chega em você é a frequência. A gente, às vezes, não tem muita noção disso de frequência, mas falando para o público em geral entender, vocês já sentiram assim, às vezes, que você está num lugar e você nem olha, você está de costa e chega uma pessoa e parece que alguma coisa fica ruim naquele lugar? Oh, Então, muito. por quê? Porque a sua frequência já entrou em contato com a frequência daquela pessoa e a frequência não era legal. Mas então são ondas eletromagnéticas? Como que a gente Sim, pode a grosso definir modo, isso? sim, ondas eletromagnéticas que a gente tem um campo. E essa Uhum. medição desse campo, que a gente chama de É um biocampo. campo energético, então como se fosse um Exatamente. halo, Isso, né? exatamente. Ou que chamam de aura, às vezes. Isso, exatamente. Uhum. Então, ela faz uma medição de tudo isso. Inclusive, quando ela faz a medição, ela traz a questão de aura, de tudo isso, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente eu peguei uma paciente que ela passou, ela fez uma biorressonância e deu que ela estava 100% de certeza, a bio deu com Covid. Eita, Aí ela falou assim: ah, mas eu não tô sentindo nada. Eu falei: não, não tem problema, mas saiba que você já tá com a frequência e tal. A gente tratou de cuidar de melhorar a imunidade dela, enfim, fazer a nossa parte. 2 dias depois, ela perdeu o olfato e o paladar e estava mesmo com Covid. Então, ela nem sequer tinha o sintoma daquilo. Às vezes a gente fala para a pessoa, olha, apareceu uma frequência de tal coisa, a pessoa fala, ai, mas eu nunca tive isso. Logo depois ela sente. Por quê? Porque a frequência vem antes. entendi. Então, mas por que que isso é bom? Porque a gente consegue trabalhar de maneira preventiva. Então, mesmo que eu veja uma frequência de uma doença mais séria, eu consigo, por exemplo, mudar os hábitos daquela pessoa que estão levando a que ela desenvolva aquela doença mais séria antes de deixar aquilo desenvolver. Então, isso que é o mais importante para a gente, é o manter a saúde e não tratar a doença. E tem uma coisa muito interessante na biorressonância, que são os aspectos emocionais, ou seja, não é Sim. só a parte física, mas vai dizer que você teve um trauma, ou que você tem ansiedade, Exatamente. ou não é? Não tem uma Sim. parada assim? Sim, ela vai dizer até, por exemplo, qual homeopatia é mais compatível com aquele organismo. Ela vai dar para a gente uma série de informações. Então, é muito completa, é de verdade muito completa. E é muito sutil, não é indolor. A gente faz em criancinha desde bebê até idosos, é completamente indolor. Ela só é um pouquinho mais demorada porque são muitos itens. Agora, existe a biorressonância a manual. Você já viu a manual? Nunca vi, quer dizer, eu Ela não é com sei se é alguma aurímetro. coisa. Ah, eu já vi isso. É um Isso. objeto assim de metal? Ele vira para lá ou vira para Ah. você. Então, ele testa positivo quando vira para você, ou ele vai para fora quando é negativo. Então, nesse aurímetro, por exemplo, você segura na mão uma frequência. Você segura, por exemplo, você é uma mulher, aí você segura uma frequência de testículo. A hora que você segurar o aurímetro, ele vai para fora, ele vai dar negativo, porque não dá. E na mesma hora você segura uma frequência de útero, ele dá positivo, ele volta para você. Então, é a mesma coisa quando você pega uma frequência de uma doença, quando você pega, ele vai dar se está positivo ou se está negativo. É a mesma coisa na elétrica, na eletrônica. Só que a diferença é que ela consegue testar rapidamente 11 milhões de coisas e a manual a gente teria que passar uma vida testando para E esse chegar é a um isso. tratamento, assim, toda essa parte da medicina integrativa e tudo, ela vem seduzindo as pessoas, né? Porque faz muito sentido, de fato, a gente zelar pela saúde para não ter que correr atrás depois de doenças, inclusive graves. Sim. Mas aos poucos ela tem, inclusive, ficado com a fama de ser uma medicina um pouco mais cara, ou às vezes inacessível para as pessoas. Como que é, assim, a sua visão sobre isso? Então, eu acho sim que ela ainda é um pouco mais cara, mais inacessível. Por quê?
Porque, infelizmente, o fato de ainda não estar tão difundida faz com que os equipamentos sejam muito caros, os cursos sejam muito caros. Muitas vezes a gente só consegue fazer fora do Brasil. Então, o investimento para você ir atrás daquele conhecimento, o investimento para você ter aquele equipamento, o investimento para você manter aquilo tudo é muito caro. E até o fato de as pessoas não conhecerem, então não existe uma procura em massa, você não consegue, vamos dizer, diluir isso, baratear isso, porque você vai atender o dia inteiro muitas pessoas. Acaba sendo os poucos que já tiveram acesso a esse tipo de informação. E os planos de saúde nem sonham ainda em Não, cobrir isso, no né? Brasil não, Fora, infelizmente. existe essa Sim, cultura? sim. Por exemplo, na Inglaterra, a iridologia, até no SUS da Inglaterra, que não é SUS, lá tem outro nome, mas eles atendem com iridologia. Olha só. Agora, aqui no Brasil, não. Então, por isso que acaba ficando mais difícil o acesso. Não é que a gente não quer facilitar esse acesso, é que a gente tem, claro, que pensar num custo, né? E a gente não consegue diluir isso. E o custo hoje em dia, infelizmente, para o Brasil ainda é muito alto. E porque a formação continua, né? Imagina, eu como Sim, psicóloga faço 1 milhão de nunca cursos, para. todo ano tem alguma coisa, esse ano vai ser isso, isso, isso. E o valor dos cursos, eu não gosto de falar caro, Mas né? Porque não é não caro. é É um caro. conhecimento que vai agregar demais. A gente Sim, faz um grande investimento sim, mas no são nosso investimentos conhecimento, altos. É. né? E aí, o que acontece, pelo fato de no Brasil não ser tão difundida, a gente faz investimentos muitas vezes no exterior. Aí a moeda é outra, o valor da Aham. moeda é outro. Então, são investimentos muito altos. E aí, isso dificulta que tenha uma popularização, infelizmente, porque seria muito bacana se pudesse ter, né? Mas é muito interessante que você acabe esbarrando com esse tipo de prática e por fazer muito sentido para você que você abrace isso como profissão, Sim, né? É muito sim. legal ver essa entrega, porque me parece que você é uma apaixonada pelo assunto. Sou, assim, eu sempre fui, desde pequenininha, apaixonada por medicina, por todos os assuntos médicos, né? Eu era aquela criança que estava fazendo o curativo no outro que machucava, sempre fui, sempre fui. E aí, quando eu conheci essa parte natural do tratamento, ele fez muito mais sentido para mim. Aí já não fazia mais sentido eu pensar na química industrializada. Para mim fazia muito mais sentido. Porque eu consigo hoje em dia, graças a Deus, atender 100% dos meus pacientes, ter resultados maravilhosos a ponto de receber feedbacks incríveis, sem colocar coisas que de repente eu sei que vai trazer uma sobrecarga renal, uma sobrecarga hepática. Então eu consigo trabalhar de uma maneira muito mais tranquila, inclusive na maior parte com doenças crônicas, que a pessoa já vinha tomando medicações que são mais Dá um agressivas por anos exemplo, e assim, anos. de uma coisa. Por exemplo, eu atendi outro dia um paciente de acho que 60 e poucos anos, eu não lembro agora ao certo. Há mais de 15 anos ele toma antihipertensivo. Nós fizemos Uhum. alterações em hábitos de vida, eu entrei com algumas coisas para melhorar a questão circulatória, tudo isso, e em 28 dias ele não precisava mais do antihipertensivo. Ele voltou no cardiologista dele e foi suspenso, porque senão estava caindo demais a pressão dele. Gente, arrasou. Outro Arrasou. exemplo, esse você vai gostar mais porque é a tua área. Uma menina de 12 anos, eu tenho inclusive um vídeo dela que ela fez em agradecimento. Ela, desde os 8 anos, com toque, ela tem Tourette. Ela tem síndrome Uhum. de Tourette, toque, ansiedade generalizada, enfim, algumas coisas todas nessa parte emocional. E a mãe dela me conheceu, veio atrás de mim, e tudo porque ela disse que ela já tomava tanto remédio, tanto psicotrópico, que ela estava completamente fora. Ela estava na escola e estava assim, não absorvia mais, não Nem conseguia sabia mais o fazer. que que era o que, Não, né? O aos que dava 12 certo. anos de idade. Aham. Eu atendi ela numa consulta, fizemos algumas alterações, entrei com alguns fitoterápicos, entrei com floral, entrei com algumas coisas para ela. Ela não toma mais nenhum psicotrópico. Depois, no retorno, que geralmente é com 28 dias depois, ela falou: Eu quero te mostrar uma coisa. Eu falei: O quê? Ela falou assim: Você lembra que o meu sonho era poder pintar a unha, tudo, mas a unha dela sangrava de tanto que ela roía. Hum. Aí ela falou: Olha minha unha, a unha grande, pintada, linda, ela toda feliz.
ela fala que ela faz vídeos, ela faz um monte de coisa, porque ela nunca mais pôs um psicotrópico, tá bem na E escola, os tá sintomas de feliz. toque? Porque toque normalmente é mais É difícil, mais assim, é com difícil. psicoterapia, né? Ela tá muito bem do toque, ela tá muito bem de tudo. Ela faz a psicoterapia, eu inclusive falei para ela que não parasse, que desse continuidade, que a psicóloga poderia entrar em contato comigo pra gente trabalhar em conjunto, em Até para momento ela nenhum. aprender a viver desse novo jeito, né? É, e em Poder ser momento reforçada nenhum. positivamente com esse sucesso, né? Pelo contrário, muitos pacientes, eles vão com uma causa física e eu percebo que a raiz daquele problema é emocional e eu indico para terapia, né, Aham, inclusive. aham. E então, em momento nenhum, eu acho que ela deva parar, ela tem que continuar assim. A única coisa que ela falou que em alguns momentos ainda volta um pouquinho são os que ela chama de tique do Tourette. Ah, sim, sim, Mesmo sim. assim, ela diz que muito espaçado, mas quando ela tá vendo televisão, em casa, relaxada, ela ainda tem um pouquinho, e é isso, mas também a gente tá trabalhando há pouco tempo junto, então é isso que ela tá ainda conseguindo. A mãe dela já tem Tourette, ela tem, já é uma coisa, o dela bem pronunciada. Então, mas a gente já diminuiu muito, muito mesmo. Então, aí você vê, né? A gente tratando o organismo e restaurando o equilíbrio, eventualmente, de tudo isso, é um organismo que ele é programado para funcionar direito, Sim, né? e assim, dentro da naturologia, a gente enxerga o ser humano dividido em quatro, Ai, adoro. Me conta. que é a parte física, a mental, a emocional e a espiritual. Se qualquer uma das quatro tiver em desordem, você não consegue arrumar o restante. Então, por isso que eu muitas vezes encaminho para terapia, porque não adianta eu ter algo para tratar a parte física se eu perceber que o emocional é que está causando aquele problema, que está vindo a fazer aquela pessoa desenvolver uma doença. Ela tem que, assim como o espiritual, assim como o mental. E olha que coisa, né? Então, é um pilar é físico, os outros três, eles são mais etéreos, mais abstratos, né? Que eles se Exatamente. referem a aspectos mais talvez Exatamente. menos até mensuráveis, né? Como é que você faz para avaliar a questão da espiritualidade, por exemplo? Dentro da anamnese que eu faço, a gente entra até nisso, em entender se é uma pessoa religiosa, se não é, se faz leituras espirituais no que acredita, no que não acredita. Tudo isso faz parte da anamnese para a gente entender em que contexto aquela pessoa está. Tudo isso interfere, né? Para Bastante. você ter uma ideia, uma das perguntas da minha anamnese é: qual é o seu sonho? Qual o seu maior sonho? Olha, eu acho que não tem médico, assim, que pergunte isso, né? Eu, pelo menos, eu nunca É uma das estive com perguntas. um médico assim. Uma outra pergunta também bastante interessante é: você é feliz? Aí a maioria responde sim, de cara. Aí a próxima é por quê? E aí, nessa hora, muitos começam a chorar. É Porque, na verdade, mesmo? respondeu por impulso que sim, porque está acostumado a socialmente dizer que é. Mas quando ela para pensar, quando você pergunta o porquê e ela para pensar, às vezes percebe que não. O que é a felicidade para você? A felicidade, para mim, É. é viver em paz e com Deus no coração. Para mim é o principal. Para mim é ser cheia de Deus, do Espírito Santo de Deus, viver com Deus no coração. Então, Deus, ele é, bom, a gente sabe, né? Que é a vivência de um Deus, que não precisa ser o meu Deus, o seu Deus, é o que você quiser chamar de Deus, né? Mas a vivência, essa vivência com o metafísico e com algo muito mais poderoso e que nos liga, né, ao universo, é uma vivência curativa, em muitos Sim, níveis. sim, em muitos níveis. Assim como a ruptura é destrutiva. A ruptura a gente percebe também que é destrutiva. E preciso te contar da microscopia. Ah, me conta, o que que é Conhece micro... sobre. Não. Aliás, só para complementar, a biorressonância ela faz tratamento também, ela não é só avaliativa. Tá? As outras são avaliativas. Então, quando a gente fala na iridologia avaliativa, a microscopia avaliativa, mas a biorressonância ela Ela trata. regula a frequência? Isso, exatamente. Depois que a gente faz o escaneamento, a gente faz uma programação nela, dependendo do que apareceu da queixa daquela pessoa, para que ela corrija o que deu de alteração naquela frequência, os locais que deram. Então, por exemplo, eu posso fazer uma programação em uma pessoa que está depressiva para ela trabalhar toda a frequência mental e toda a frequência da parte de neurônios e de dopamina e de toda essa parte de serotonina, toda essa parte de sinapses, Hum. né? E mental. Eu posso trabalhar só isso. Assim como, embora eu não acredito que trabalhar isso sem trabalhar intestino funcione, mas enfim, aí já é
Já ir para um próximo podcast, só para ser convidada, gente. Ah, dizem que eu já ouvi pessoas falando que o intestino é o segundo cérebro e pessoas falando que isso é uma grande bobagem, que o intestino não é o segundo cérebro, Não é mesmo, é o né? primeiro. Ah, então, me conta isso, como que é isso? Não, mas dá tempo, conta microscopia e depois a gente vai falar do intestino, então. Tá bom, combinado. Me conta a Então, vamos lá. microscopia. A microscopia, eu faço tanto campo claro quanto campo escuro. É muito comum até a gente ver, mesmo dentro da medicina integrativa, campo escuro, mas campo claro quase ninguém faz no Brasil. Fazem muito lá na Inglaterra também. O que que é? A gente faz um furinho no dedo e, no caso, eu pego 2 gotinhas de sangue. Uma delas eu deixo secar, eu deixo coagular, porque eu vou examinar aquela gota coagulada. Então, a forma com que ela coagula vai me dar informações da saúde. Por quê? Porque um sangue saudável, ele coagula de uma determinada forma. Olha só, é mesmo. Exatamente. Um sangue que ele não coagula daquele jeito, ele vai ter, ele tem algumas alterações. E aí essas alterações já foram estudadas, mapeadas, e a gente tem o conhecimento para poder identificar um estresse oxidativo, um excesso de metais pesados, por exemplo, uma perda de minerais, uma falta de uma vitamina. A gente vê muito falta de vitamina C, enfim, esse Mas tipo isso de um coisa. hemograma completo dá também, né? Não, Não dá. não. Aí, qual é a diferença dos exames laboratoriais para uma microscopia? Eles são quantitativos e a microscopia é qualitativa, Hum, né? Então, por exemplo, você pode, por exemplo, que exame de sangue que você vai ver o estresse oxidativo daquela pessoa? isso não tem. Entende? Então, lá você vê a qualidade com que houve aquela coagulação, a qualidade daquele sangue. E no campo escuro, a outra gota de sangue, imediatamente após colocar ela na lâmina, eu coloco uma lamínula em cima, para não deixar ela coagular. Então, a gente chama de sangue vivo, uma microscopia Olha. de sangue vivo. Por quê? Porque quando eu coloco, ele ainda tem, inclusive, a movimentação das hemácias, elas estão se movimentando. Toda a parte de glóbulos brancos, eles estão fagocitando, a gente vê eles andando entre as hemácias, fagocitando, a gente consegue ver tudo isso. Aí a gente vai avaliar tamanho das hemácias, formato das hemácias, se elas estão realmente soltas ou se elas estão empilhadas, que a gente chama de rouleau, né? Ou se tem até alguma outra coisa mais séria, uma agregação mais séria dessas hemácias, se tem uma hiperplaquetose, enfim, a presença de cristais de ácido úrico, uma série de coisas. Gente, para tudo. Então, peraí. A gente, no exame de sangue que faz no laboratório, eles vão ver o que tem de quantidade. Então, você tá Isso. com muito cortisol, tem muito isso, muito aquilo. Aqui não. Aqui a gente vai olhar aspectos mais da qualidade daquele sangue, Isso. da hemodinâmica dele. Quer dizer, como é que ele tá funcionando ali. Exatamente. Isso é muito louco. Porque, É. mas ao mesmo tempo, agora você falando, parece óbvio até, né? Por exemplo, alterações na membrana dessa hemácia, então quando ela não está redondinha, porque o que que é uma hemácia saudável? Ela é redondinha, como se fosse feita por um compasso, ela tem um tamanho específico, são todas do mesmo tamanho, não tem uma pequena e uma grandona, elas são todas, né, elas ficam soltas, elas não ficam aglutinadas. Quando a gente tem alteração na membrana, tem umas que parecem uma gota, tem umas que parecem uma estrela, tem umas que parecem nuvem. Então, por exemplo, essas que parecem nuvem, elas são muito características de uma inflamação no corpo. A gente sabe que quando a pessoa tem essas hemácias que estão parecendo nuvenzinhas, aquele corpo ele está inflamado. Uma hemácia em formato de gota, ela tem uma insuficiência hepática, por exemplo. Tem ali uma disfunção hepática. Então, a gente tem que cuidar daquele fígado. Então, a gente tem uma série de coisas que trazem para a gente essas informações. Um excesso de fibrina, né, naquele sangue, tem uma acidez sanguínea, tem um sangue mais propenso a ter uma aglutinação, então, ao desenvolvimento de algum trombo, de alguma coisa. Não quer dizer que ela já tenha, mas quer dizer que a gente precisa cuidar para que não venha a ter. Muito genial isso. Então, Muito é genial, muito legal. E Elaine. uma coisa muito legal é que, assim, a gente vê o sangue, aí a gente faz algum tratamento, seja através de soros, seja através de geoterapia, que é argila, seja o que for, a gente tem dentro da clínica, não sou eu que faço, mas a gente tem profissionais das mais diversas especialidades. Aí a gente pede para o paciente para o tratamento, ele volta, eu faço a microscopia de novo, o sangue mudou.
E tudo isso você registra, assim, foto de antes, foto de depois. Tudo Isso é registrado, muito tudo legal. salvo, tudo Isso bonitinho. é muito legal, porque existem formas, né? Tem quelação, que é você tirar os metais Sim, pesados do corpo. Tem muitos jeitos de você cuidar, né, desse sim. equilíbrio. E aí a gente vai tratar de acordo com aquilo que apareceu pra gente. E a gente consegue ver a melhora. A gente vê, por exemplo, um sangue oncológico. Ele tem uma característica específica. Então, muitas vezes o paciente chega pra gente, ele já é um paciente de oncologia. Às vezes eu nem sei que é, porque não foi me passado, eu vou ver aquele sangue e ele vai me chamar atenção, porque ele é um sangue que na hora dele, principalmente no campo claro, quando ele vai coagular, ele tem um estresse oxidativo enorme. Ele não consegue coagular tudo junto, ele coagula como se fosse com lagoas no meio, ele fica todo separado. Aí a gente vai fazendo tratamento naquele paciente, aquele câncer vai regredindo e essa coagulação vai fechando. Você vai vendo aos poucos, não é que ela fecha do dia para a noite, mas você vai fazendo e você vai vendo ali fechando e voltando para a Então, por normalidade. exemplo, digamos que você tivesse uma paciente que tivesse alguns nódulos nas mamas, Uhum. pequenos, ainda não para fazer biópsia, nódulos aparentemente benignos. O que que você faria como conduta, assim, para essa condição? Para cuidar, É, porque daí esses nódulos não vão poder progredir, né? O ideal seria que eles ficassem quietinhos então lá você ou diz até de tratamento, desaparecessem. né? É. Então, vai depender muito se ele é um nódulo de gordura, do que ele é, né? Mas assim, vamos supor, é um nódulo benigno, a gente a princípio ela não fez mais exames, a gente não sabe o que é, mas sabe que não é maligno. O corpo, o nódulo, ele é uma defesa daquele corpo. Por quê? Porque ele acaba encapsulando coisas que não eram para estar ali, toxinas, esse tipo de coisa, justamente para não deixar fazer mal para aquele organismo. E nisso ele forma os nódulos. Então, o que que a gente precisa fazer? A gente precisa justamente desintoxicar, tirar aquilo que a pessoa tem feito que tem intoxicado e criar processos para que facilite essa desintoxicação, justamente para que aquele. Agora, por exemplo, é um nódulo de gordura. Eu preciso avaliar se aquela paciente tirou a vesícula. Por quê? Porque ela pode não estar conseguindo metabolizar aquela gordura da maneira correta. Aí ela precisa tomar algumas enzimas biliares, porque essas enzimas vão fazer o trabalho que deveria ser da vesícula e não tem. Então, vai depender muito do que é. A gente olha aí, que eu te falei, eu olho todo. Então, às vezes me perguntam assim: fala um fitoterápico que é bom para dor de cabeça. Não existe. Por que que não existe? Porque o que está causando aquela dor de cabeça? É isso que eu vou tratar e não a dor de cabeça em si. A dor de cabeça é um sintoma e ela vai sanar a partir do momento que eu tratar a causa. Então, essa medicina é uma medicina que propõe justamente você não ficar aliviando muito os sintomas, porque eles querem dizer alguma coisa pra gente, Sim, ele né? até será aliviado, e quando é um sintoma muito forte, a gente pode criar algum paliativo para dar um alívio para aquela pessoa enquanto trata a causa, mas tratar a causa tem que ser sempre o principal. Nunca pode ser confundido e, não, eu vou te dar isso aqui. É que eu te falei o caso da hipertensão, né? Desse Aham. senhor. A hipertensão, ela é um sintoma, ela não é uma causa. Aí, sintoma do quê? Por exemplo, se você tiver uma obstrução nas artérias, tiver um estreitamento, para pensar se você pegar uma mangueira de água e apertar, o que que ela faz? Ela aumenta a pressão que vai sair, não aumenta da água? Sim. O sangue, para passar em uma artéria que tem um estreitamento, ele também tem que aumentar a pressão, senão não passa. Então, o corpo cria um mecanismo de aumentar a pressão para que chegue sangue nos órgãos, porque tem um estreitamento. Eu tenho que tratar a hipertensão ou estreitamento? Nossa, super faz sentido o que você está dizendo. Entende? Aham, muito, Tem claro. pessoas que desenvolvem uma hipertensão depois de fazer um canal dentário. Por quê? Porque o corpo não sabe que você fez um canal. Ele entende o seguinte: ali tinha um nervo que era irrigado e que de uma hora para outra não está chegando irrigação naquele nervo. Se eu não mandar sangue, ele vai perder aquele dente. Então, ele aumenta a pressão com o intuito de que chegue sangue num nervo que perdeu a irrigação. E aí, muitas vezes, ele tem um aumento de pressão para poder chegar. Ou é um problema renal que está causando essa hipertensão, então você tem que cuidar daquele rim. E não especificamente aí a pressão controla naturalmente. E no fim das contas, acaba sendo um pouco o princípio da homeopatia, né? Que é, não debele a febre, a não ser que ela se torne muito perigosa, mas entenda por que aquela febre está ali para cozinhar
a ameaça O que tá, patógeno que né? está causando, exatamente. Claro, passou de um certo ponto, você vai tomar as medidas necessárias, né, para que isso não evolua. Mas não é na primeira estado febril, que às vezes não é nem febre, você sair dando uma medicação. Então, assim, o que a gente vê é muitos pacientes tomando a vida inteira um medicamento para abafar um sintoma. Então, o caso, por exemplo, da hipertensão, aí você abafa esse sintoma, não trata a causa. A causa, ela continua crescendo, porém de uma maneira silenciosa, porque você está com um sintoma abafado e ninguém tratou a causa. Além disso, muitas vezes aquela medicação ela vai te causar uma insuficiência renal, uma insuficiência depende da medicação hepática, no caso aí seria renal. Ela cobra conta, né? Ela cobra a conta. É. E aí o que vai acontecer? A causa por trás disso continua crescendo. Se for, por exemplo, uma obstrução nas artérias, ele vai continuar aumentando, tá cada vez juntando e ficando mais obstruído, até o ponto que essa pessoa, eles vão aumentando a medicação, aumentando a miligramagem, ou acrescentando mais um remédio, mais uma medicação. Essa pessoa daqui a pouco vai para um cateterismo, vai para um outro procedimento, porque aquilo ali já não dava mais, sendo que desde o começo ela poderia ter tratado o excesso, por exemplo, ali naquela Então, artéria. digamos assim, a gente tem uma criança, desde pequenininha, sua filha, seu filhote, né? Agora já está do meu tamanho. Já tá do seu tamanho, mas então a gente pode dizer que ela, por exemplo, é uma pessoa que cresceu sob a égide desse olhar Sim. teu. Então ela Sim. provavelmente reage muito melhor a qualquer medicamento, porque ela não deve ter tomado muito, Exatamente. né? É uma menina que não tem os malefícios que esses medicamentos sintetizados podem trazer. Ela deve ter o intestino supimpa. E mesmo... Nossa, supimpa, gente, supimpa é uma palavra assim que meu avô usava, né? Então é isso aí, supimpa. Eu conheço, que eu sou dessa época. Você conhece? Conheço. Mas ela não conhece, a sua filha não ela conhece. não deve conhecer. Então ela tem um intestino que é assim maravilhoso. E mesmo assim, quando fala para mim, mãe, eu tô com um pouquinho de cólica, por exemplo, eu falo, filha, vou fazer um chá de fenogrego. Eu vou colocar uma bolsa de água quente, enfim, a gente vai fazer mecanismos que não simplesmente, olha, toma esse comprimido. Agora, gente, agora eles vão me entender, né? Tá na fase da adolescência, já não ouve mais tanto a mãe quanto deveria. Então, come coisas que não deveria comer, se inflama, né? Porque são coisas inflamatórias. Então, já é uma fase onde ela sente cólica por isso. Vai lá e come um monte de coisa que não era para comer, que é inflamatória. E acaba ficando com uma cólica, com uma situação assim. Mas quando era pequena, totalmente, era tudo certinho. Se você fosse com ela num lugar e você servisse para ela um arroz branco, ela olhava e falava, aqui não tem integral? Oh, pecado! Oh, meu Deus, que lindinha! Se você falasse, aqui é um refrigerante, ela falava, por que não tem suco? Oh. Aí agora é adolescência, né, gente? Então, abafa o caso. Mas, Elaine, você sabe que eu acho que como mães, o nosso desafio é assim, não proibir tudo, mas confiar no bom senso que talvez a gente tenha passado para eles, Claro. né? Então, assim, pode ser que eu vá passar vergonha aqui, gente, mas os meus filhos, eu acho que nunca, ou se tomaram, foi uma vez na vida a Coca-Cola, né? Uma delas toma Guaraná, o outro nada, zero de refrigerante, porque eles não foram acostumados com isso, Sim. né? Então, assim... Pode ser que amanhã ou depois eles vão, mas... Então, eu também nunca fiz como uma proibição, na verdade. Ela nunca tinha provado, porque já era costume não dar. Quando provou a primeira vez, eu acho que tinha o quê? Acho que uns 7, 8 anos. Achou aquilo muito estranho por conta do gás, falou que aquilo era ruim, que era muito esquisito. E, na verdade, era uma falta de ter mesmo, né? De costume. Você cria um hábito, é claro. Aí depois eu falo agora da adolescência, porque às vezes tá com os amigos, sai, fica diferente, né? Acaba escorregando um pouquinho mais. E mesmo a gente, né? Não sei você, mas eu gosto de tomar uma taça de vinho. Eu gosto de... não chego a tomar. Sei lá, eventualmente... Eu nem sei, é porque eu não como, assim, coisas muito ruins. Mas eu fico pensando, sei lá, uma macarronada com molho branco... Eu como às vezes, sim. Não, tudo bem. Assim, né? Então, acho que esse equilíbrio também do prazer claro. com a saúde, ele precisa estar ali. Precisa. Eu falo isso para os pacientes. Na verdade, assim, se isso virar uma neura na sua vida, isso também vai trazer doença.
Então, isso também não pode ser uma neura, Exato, exato. né? Então, assim, e o nosso corpo, ele vai reagir àquilo que é rotina, aquilo que é constante. Aquilo que é exceção, por exemplo, uma vez por mês eu como uma coisa que faz mal. O corpo vai conseguir lidar, porque o corpo consegue desintoxicar. Ah, Aquela pessoa que todos os dias ela come, ela se alimenta com coisas que não são apropriadas, o corpo não tem tempo de desintoxicar, ele já está reintoxicando. entendi. Então, ele vive numa constante intoxicação. Esse é o grande problema. E esse corpo começa a reagir com doenças. Eu ouvi uma fala que me marcou muito, que foi assim: tente comer tudo que é possível fazer em casa. Não que você vá fazer em casa, mas, por exemplo, você vai no mercado, aquele danoninho você conseguiria produzir na sua casa? Aquela bolacha, Aquela né? bolacha, fazendo a receita, você ia conseguir? Não, né? Então, não coma. Os ultraprocessados, essas coisas todas. Tem aquela frase que fala: descasque mais e desembrulhe menos. Ai, não conheço, adoro, adorei. Fala pra eles ali, ó, na sua câmera. Descasque mais e desembrulhe menos, gente. Então, assim, é a diferença entre o alimento e o produto alimentício. Você tem que pensar se o que eu tô comendo é alimento ou é produto alimentício. Perfeito, perfeito, porque é isso, né? Então, isso é incrível. Assim como a questão da água. Por que a água? Porque se a água não vier antes, a hidratação correta, a maioria das pessoas, assim, olha, eu acho que 90% para ser boazinha das pessoas que passam no consultório não tomam a quantidade adequada de água. Agora, se toma a quantidade e a qualidade, e o tal do pH? Ainda tem isso, pH, flúor, Gente, por cloro, que enfim. esses filtros que fazem até água da beleza custam um rim? Por que não pode custar um pouco mais barato? Esse que você falou, o japonês, é Esse japonês, eu incrível. quero. Tem água ácida, É gente. incrível. Essa água ácida, você coloca a roupa, para você ter uma ideia de molho, ela é uma água que não serve para tomar, tá, gente? Mas ela é uma água que você põe roupa de molho manchada, ele limpa. Se você puser para limpar a casa só com essa água ácida, você não usa produto de limpeza nenhum. Espia o que você tá dizendo. Olha que Tô incrível. dizendo, não usa produto de limpeza nenhum, você vai usar só essa água ácida. Aí ele tem a água da beleza, que ela é como se fosse uma água termal. É um pH 8 ou 9, não é isso? O da beleza é 6. 6. É. É. E você vai trabalhar como se fosse uma água termal, você borrifa, você põe na pele, numa mão e não põe na outra, e passa a mão depois, assim, a sua pele é muito mais Você imagina hidratada. lavar um cabelo. Elaine, lavar um cabelo com uma água com pH legal. Não precisa ir longe, só de você ter um filtro que tira um pouco o cloro e o flúor daquela água, você já vai ver a diferença no cabelo, por Pois exemplo. é. A gente E na viaja, pele, né, em para esses tudo isso. lugares que a água é de É mina. incrível. É incrível. O cabelo, essa palha aqui, gente, não, ela some. Some, mas porque a gente aqui não é abastecido já com uma água, né, adequada. Mas sim, esse enfim. filtro aí tá na lista na wishlist. Se não Eu custasse sei, um ele é rim. incrível, Ele né? é. Ele é incrível. Olha, tem algumas clínicas, principalmente interior, tal, que elas têm esse filtro e as pessoas pagam uma mensalidade, vão lá tomar água, e a gente vê as pessoas ficarem curadas de determinadas doenças só por mudar a água e tomar essa água. Arrasou. É uma coisa incrível. É a mesma coisa, aí me falam, água mineral. Muito paciente fala, mas eu tomo água mineral, eu compro água alcalina, XYZ e tal. Enfim. Qual é o problema que eu vejo nessa água mineral? Primeiro, você precisa ter certeza de que ela realmente, né, tem procedência e tal, coisa que a gente hoje em dia é Vem difícil. lá do Monte Fuji, do derretimento das neves, É né? difícil você Poxa. saber exatamente a procedência, já começa por aí. E segundo, que ela geralmente vem numa embalagem plástica. O plástico, quando ele é submetido a altas temperaturas, ele libera coisas que não seriam legais de estarem ali. Então, toxinas, né, o bisfenol e outras coisas naquela água. Aí se fala assim, mas eu não deixo a minha garrafa de água no sol, eu não coloco coisa quente. Tá, e o baú de um caminhão no sol do Brasil atravessando as estradas, quanto que fica lá dentro daquele baú? A que Até ela temperatura chegar em chega? você, né? Até ela chegar em você. Sim. E, por exemplo, todas essas substâncias, elas estão ligadas diretamente à parte hormonal, elas estão ligadas a tudo. Então, às vezes, aquela pessoa, ela tá com um problema hormonal, aí ela fica tentando utilizar hormônios para corrigir aquilo, e a única coisa que ela precisava é tirar o que está causando. Tirar, por exemplo, um bisfenol, que ela Uma tá água tomando ruim. uma água
que tá vindo ali no plástico, enfim. E aí, se você não tira, por mais que você fique usando paliativos, você continua se reintoxicando. Você acha que aquele filtro de barro ajuda um pouco a história? Qual que é a alternativa, então, para galera que quer ter uma água de qualidade, mas não pode pagar um rim, né? Qual que é a saída? O que a gente faz? Então, tem algumas alternativas um pouco mais baratas, não são como esse, né? Pode falar os nomes das Claro que marcas? pode, gente. Aqui ó, filtro. Depois você me dá um desconto, Eu tá? também, hein? É. Esse que a gente está falando japonês é o Kangen, né? A água Kangen. Existem algumas outras marcas, a Houken é muito boa, porque assim, não é só pH e só o que tira da água. Os clusters da água, que se você olhar no microscópio, você vai ver ela em cluster, né? Os clusters, eles são hexagonais, quando a gente fala de uma água Kangen, por exemplo. E o fato dele ser um cluster hexagonal, a hidratação ela é uma água muito mais leve. A hidratação, a forma do corpo absorver e utilizar aquela água é muito mais aproveitada. Então, não é só o pH, não é só o que ela tira ou o que ela põe na água. É muito mais do que isso. E o Houken é um que eu sei que também consegue fazer esses clusters serem melhorados, mas são bem poucos. Tem algumas outras marcas aí que a gente está ainda fazendo testes, está conhecendo, está olhando no microscópio para tentar, ainda não Mas consigo. você não sabe, melhor não falar, eu porque, não gente, essa consigo me Kangen sentir aí à vontade para falar de é. muitas marcas, porque a gente ainda está testando. Mas esse japonês, meu Deus do céu, sonho de consumo. Bora lá economizar, então? Vamos ganhar por da mês? Kangen? Vamos, Kangen, vem Vamos. aqui explicar tudo, a gente faz o teste, tudo, que tal? Ó, Né? vamos fazer o seguinte, a gente convida vocês para um podcast, vocês explicam, mostram, a gente faz testes e a gente ganha um. Demorou. Fechou? Fechou. Meu amor, eu queria ficar falando com você ainda mais um tempão, só pra gente fechar. O intestino, o que eu faço para ter um intestino, assim, funcionando legalzão? Tá. Primeira coisa, a gente tem que evitar a hiperpermeabilidade intestinal. O que é isso? Quando a gente come coisas que as moléculas são muito grandes, elas abrem, vamos dizer, bem dizer, como se fossem buracos no intestino. É o caso da caseína. Muitas pessoas elas têm questão com o leite pensando na lactose. Mas o leite, a caseína, ela tem uma molécula muito grande e ela vai acabar acarretando numa hiperpermeabilidade intestinal. Né? Então, isso é uma das primeiras coisas, evitar coisas inflamatórias, o glúten, os Então, lácteos. trocar o leite por um leite de amêndoas, por exemplo. Sim. Ou um leite vegetal. Sim. Né? Porque ele acaba sendo inflamatório. Então, assim, isso é uma das coisas. Ter uma alimentação adequada e principalmente uma hidratação adequada. A pessoa que a gente, quando vai avaliar as fezes dentro da anamnese, a gente tem até uma escala onde a gente mostra as fezes e a pessoa mostra qual fezes é parecida dela. Por quê? Eu vou falar uma coisa que choca um pouquinho nas consultas, então talvez seja interessante para o pessoal saber. Aquela pessoa que ela tem um cocô mais ressecado, que chama, ou seja, aquele cocô de bolinho, ou aquele cocô com rachaduras, qual é o processo que foi feito naquele organismo? Ela não bebe água suficiente, o organismo, para manter as funções, ele precisa de líquido, ele precisa de água, então ele vai literalmente centrifugar, drenar as fezes para tirar água. As fezes, elas são extremamente ácidas, então ele vai trazer uma acidez para aquele corpo, ele fica muito mais propenso ao desenvolvimento de diversas doenças. E aí você pensa, jamais eu comeria uma maçã lavada numa água de esgoto, mas banha as células em água de cocô. Meu Deus, que nojo. Exatamente. Eu acho que eu nunca mais vou deixar de beber água, porque eu vou lembrar de você falando desse cocô ressecado, porque o teu organismo... Ele puxou a água de dentro do cocô e tá usando aquela água de esgoto para fazer um monte de coisa dentro do seu corpo. Ô, sua maluca, começa a tomar água, pelo amor de Deus. As minhas alunas sempre falam, quando eu começo a explicar como é que funciona essa parte das velocidades, né? Porque é mais longo, claro, a gente falando tecnicamente, a gente entra em mais detalhes.
Mas quando eu começo a explicar essa parte da água sendo reaproveitada do cocô, elas falam nunca mais. Às vezes, algum dia que eu bebo um pouco menos, eu sinto um peso na consciência, eu lembro de você explicando isso e eu corro Mas beber qual que água. é a medida, assim? Tem uma conta, né, que faz, que eu... Você vai de mais ou menos, você pega o seu peso e faz vezes 0,035 a 0,040. Aí Uhum. ele vai dar ali Mas mais mais ou ou menos. menos, assim, para uma pessoa Por que nem a exemplo, gente magrinha, assim. eu peso em torno de 57, 58 quilos. Eu tomo 3 litros de água Todo santo dia. todo santo dia. Todo santo dia. Aí os pacientes falam assim: ah, mas se eu beber tudo isso, eu não paro de ir no banheiro, não paro de fazer xixi. Ué, faça. Pois é, eles falam que atrapalha a rotina. Então eu explico o seguinte: você precisa de 15 a 20 dias para a bexiga se acostumar, para o organismo se acostumar. Eu bebo tudo isso, mas eu não fico o dia inteiro indo ao banheiro. Por quê? Porque você já teve uma adaptação. Ela começa quando você vai e você faz em uma quantidade maior, mas você começa a ir poucas vezes, tanto quanto Entendi. você iria bebendo menos. Só que você precisa atravessar esses 15, 20 dias. A maioria não chega a esperar isso e desiste no meio do caminho. Então você tem Que que nem deixar o seu meditar. corpo. Meditar é Exatamente. exatamente isso, gente. Você começa a meditar, você não dá conta, aí você desiste. Só que é um hábito, né? É o Vai ficando hábito. cada vez mais fácil. Você sabe que nos meus tratamentos eu passo meditação, respirações. É Tudo isso mesmo. envolve. Respirações, meditações. Às vezes indico algum livro para a pessoa ler de alguma coisa relacionada a um filme para ela assistir. Tudo isso interfere até para a visão dela de vida, a visão dela de mundo vai representar também a Capacidade, saúde dela e capacidade de vai interferir. autorregulação emocional, que é muito Exatamente, importante. Elaine, exatamente. que delícia de conversa. Eu não tenho nem como te agradecer. Você Eu é que atravessou essa imagino. paulista, essa cidade e esteve aqui com a gente. Muito Imagina, eu que te obrigada. agradeço. Foi assim o máximo, Fala assim, o poder. seu Insta pra Meu gente. Insta, zanine.naturologia. Então, Zanine, Zanini, ponto naturologia. É o meu Instagram. Eu tenho algumas lives também para quem quiser saber mais sobre biorressonância lá no canal Biorressonância Brasil. E alguns cursos no Hotmart, aí me chama lá no Insta, que aí eu explico alguns cursos que a gente dá também. É isso aí. Então, muito obrigada pela sua Imagina, eu que te presença. agradeço, Agradeço essa obrigada aula. Imagina, do fundo Foi do muito coração, obrigada por essa bom. Vou lá com você oportunidade. fazer a minha bio. E olha que eu vou querer vir mais vezes, porque agora. Demorou. Agora abre a porteira. E é isso aí, pessoal. Esse foi mais um Sinapticamente. Super obrigada pela sua companhia até aqui. E a gente se vê logo menos aqui. Um Obrigada. beijo.